todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. De pé como vocês estão, abra no livro de Josué, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos louvar e agradecer a Deus pela noite oportuna que Ele nos concede de estarmos juntos, reunidos, para louvarmos o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes que estão presentes essa noite, compartilhando deste momento de louvor, de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. Senhor, agradeço a todos, o cantor Pedro, que atendeu o nosso convite, e os demais que de bom grado vieram. Que o Senhor Deus seja engrandecido e louvado na vida de cada um de vocês. Amém? Josué capítulo 7. Queridos, eu até falei com o nosso companheiro Dom Hélio, agora de tarde, o presbítero Hélio, que hoje não seria o dia ideal para mim pregar, devido a eu ter pregado no domingo passado. Hoje é o meu aniversário e nós temos um visitante que prega. Tudo coopera para a gente sentar para ouvir. Mas na segunda-feira nós começamos um propósito de oração aqui, alguns irmãos estavam conosco, e naquela noite Deus falou comigo algo que eu deveria ministrar nessa noite de domingo. Então, por obediência à voz de Deus, eu vou pregar uma palavra essa noite. Josué capítulo 7. Vamos tomar a partir do versículo de número 10. Quero agradecer ao nosso irmão Edmar pela cooperação, por ter dirigido o trabalho. Que Deus em Cristo abençoe. Josué capítulo 7, a partir do versículo de número 10, está escrito assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Veja que o próprio Deus dá uma ordem e depois o próprio Deus faz uma pergunta: levanta-te, por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Aí o próprio Deus dá a resposta: Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o vosso povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis subsistir-vos, até que tireis o anátema do vosso meio. Amém? Amém. Deixe eu tomar um assento. Eu sei que esses últimos dias Deus tem dado umas mensagens difíceis de pregar e difíceis de ouvir, como foi no domingo passado. Falamos no domingo anterior sobre o culto que causa nojo em Deus e deixa Deus enojado querendo ir embora para casa. Imaginou Deus querer ir embora para casa do culto? O culto tem que estar ruim. E hoje nós vamos falar daquilo que Deus colocou para nós falar, baseado nesse texto. E eu faço menção das mesmas palavras que eu falei semana passada. Nem tudo que eu irei dizer aqui, como falei na semana passada, debaixo da autoridade e da direção de Deus, significa que nem tudo está acontecendo aqui. Mas tem coisas que Deus está falando conosco para nos alertar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no meio do povo de Deus de forma geral. Estamos vivendo momentos caóticos da fé cristã, aonde há poucos dias eu vi aquele satanista rico, dizer que o cristianismo em poucos tempos será apagado e extirpado da terra e não existirá mais, porque está se tornando apenas um conto de fada e ficará apenas nas lembranças e como um ícone da memória. E tudo isso é fruto do desleixamento do povo de Deus. Quando o povo de Deus se desdeixa e deixa as coisas andar de qualquer maneira, a carruagem começa a descer de morro abaixo, o freio falta, e infelizmente não há quem possa controlar. Isso não é novidade para nós que lemos a palavra de Deus, porque isso acontece desde o começo da história da humanidade. Lá atrás nós vimos desde o começo Deus tratando com a terra através do dilúvio, Deus tratando com os homens através
da mudança das línguas, dos idiomas, Deus tratando com Sodoma e Gomorra, Deus tratando com o Egito, Deus tratando com Israel no deserto, Deus tratando com Israel em sua terra, Deus tratando com Israel em Babilônia, Deus tratando com Israel na Pérsia, Deus tratando com Israel entre os gregos, Deus tratando com Israel entre os romanos e Deus tratando com o seu povo na atualidade. Sempre a mesma coisa, porque o povo começa bem e termina mal. O povo começa a andar certo e de repente perde o rumo das coisas e começa a fazer as coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Assim sempre foi, assim está sendo e assim será até a volta de Jesus. Porém, Deus orienta o apóstolo Paulo e ele escreve na carta aos Romanos dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia que está na praia, todavia somente os remanescentes é que será salvo. Então, irmãos, nós não podemos nos preocupar com essas coisas, temos que estar conscientes que ainda que o número dos crentes aumente, a corrupção aumente junto com o número, somente aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Deus alcançarão o céu de glória. Mateus 7, versículo 21 e 22, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos vão dizer: em teu nome eu profetizei sobre ser demônio, Deus do inferno. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, nunca vos conheci. Então, queridos, nós não podemos se iludir com o número, devemos estar sempre atentos para os detalhes da vida do povo de Deus. Devemos sempre estar olhando para ver se de fato há um comprometimento com as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 6, verso 13, em Mateus 7, verso 13 e 14, Jesus vai dizer: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja que Jesus não disse que é pouco, mas Jesus disse que é. Jesus disse que é o quê? São muitos. E ele fala: só que a porta estreita e o caminho estreito que conduz à vida são poucos. Então nós nunca podemos perder isso de vista. Quem quer andar no meio de multidão costuma andar do lado errado. Quem anda no meio da minoria que serve a Deus de verdade está caminhando para o lugar certo. Então nós não podemos estar apegados em multidões e querendo estar no meio da multidão. A gente precisa estar, porque Jesus diz: onde tiver 2 ou 3, reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Nós precisamos estar onde Jesus está. João capítulo 6, Jesus estava pregando, levantaram a multidão e começou a ir embora. E o discípulo chegou a Jesus e disse: Jesus, essa mensagem que o senhor está pregando é muito dura. Vai todo mundo embora. Jesus falou: vocês querem ir embora também? Aí a estrada está livre. Falei: para onde? Se só tu tens palavra de vida eterna, para que outro lugar nós vamos ir? Então, irmãos, nós temos que estar atentos a esse detalhe. Queridos, vejam só, a palavra que eu tenho lido fala sobre a nação de Israel. Quando o Senhor Deus havia feito uma promessa por homem por nome de Abraão. Para quem? Abraão. Quem era o homem? Não é escola dominical, mas você tem que aprender para você não ficar enganado. Um homem por nome de Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, verso 18, que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, essa terra que você está nela, eu vou dar para a tua descendência, para todos os seus descendentes que está após a ti. Depois de ti eu darei a tua descendência a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vou dar tudo para eles. Isso é uma promessa, e Deus fez um pacto, um juramento, e selou o juramento, garantindo que o descendente de Abraão herdaria a promessa da terra prometida. Porém, Deus alerta Abraão em Gênesis 15, verso 13 e verso 14, dizendo: Abraão, porém tem uma coisa, a tua descendência ficará cativa em uma terra estrangeira por 400 anos, será humilhado e massacrado. Depois dos 400 anos, eu os tirarei de lá como uns fortes braços poderosos e darei a eles a terra que manda leite, que manda mel, que eu tenho prometido. Israel, a descendência de Abraão, vai para a terra do Egito. Olha para a minha gravata, não preste atenção em outra coisa, senão vocês perdem a mensagem. Israel vai para a terra do Egito e lá eles sofrem 400 anos de escravidão na mão de Faraó e do povo do Egito. 400 anos de sofrimento, aonde eles pagam um alto preço dentro daquela terra, sofrem demais. E eu não sei, você também não sabe, porque a Bíblia não diz, mas eu julgo que todo esse sofrimento é por ter feito com José o que fizeram. Um homem que recebeu a promessa de Deus, um bisneto de Abraão, que Deus lhe promete governar e ter o reino nas suas mãos, mas o povo o trata com maldosidade, o povo o trata com declínio, o povo o trata com maldade. E eu vejo nisso tudo a mão de Deus dizendo: eu vou ensinar vocês a lição, vou fazer vocês pagar um alto preço para vocês saberem valorizar um homem e uma mulher que eu levanto na terra e que eu tenho promessa. Vocês são perseguidores de homens que eu levanto, pois vocês vão pagar um alto preço por causa disso. 400 anos eles passam no Egito, até que então Deus levanta um homem por nome de Moisés e os tira da terra da escravidão, da terra do Egito, e destinam a terra prometida que Deus já havia prometido a Abraão e que o Senhor Deus agora vai confirmar. Esse no capítulo de número 3 e o verso 17 está escrito que Deus diz para o seu povo, dizendo: estou tirando vocês da escravidão do Egito,
Estou arrancando vocês do meio da escravidão, do meio do sofrimento, do meio da zombaria. Estou levando vocês para uma terra que mana leite e que mana mel. Uma terra prometida. Queridos, Israel sai da escravidão do Egito e, debaixo da liderança de Moisés, eles caminham 40 anos. Quantos anos? 40. Quantos anos? 40 anos. Josué capítulo de número 5, verso 6 diz que Israel passou no deserto 40 anos. Só que eles não precisavam ter passado 40 anos. Com 2 anos após ter saído da terra prometida, o texto bíblico diz que ele já estava nas portas da terra prometida. Após ter saído da escravidão, 2 anos depois, já haviam chegado às beiras da terra prometida para desfrutar da promessa de Deus. Porém, o texto bíblico vai nos dizer que durante esses 2 anos de caminhada, da saída do Egito até a terra prometida, eles se levantaram contra Deus 10 vezes. Quantas vezes? 10. Quantas vezes? 10 vezes em 2 anos. Se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, blasfemaram, murmuraram e fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. Pelo que Deus se irou terrivelmente contra eles e diz: eu juro por mim mesmo que nenhum desses que saíram do Egito vai entrar na terra prometida. Todos quantos saíram morrerão no deserto. E Deus coloca eles para andar em círculo no deserto por 38 anos, até que toda aquela geração morresse no meio do deserto. Após toda a geração ter morrido no meio do deserto, chegaram novamente às beiras do Rio Jordão para chegar à terra prometida. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você também não poderá entrar na terra prometida porque você me desobedeceu. Sobe no monte, olha a terra, verás com os teus olhos, mas nela não entrarás. Verás a terra e morrerás. E a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos de idade, subiu em cima do monte, olhou toda a terra prometida, a contemplou de longe com seus olhos, e ali ele morreu, e o próprio Deus o sepultou, e até hoje ninguém achou lugar para sua sepultura, diz o Deus. Moisés morre. Quando Moisés morreu, ele havia passado o bastão da liderança na mão de um homem por nome de Josué, filho de Nun, um homem que também se chamava Oséias, segundo o texto bíblico, o qual vai ter a responsabilidade de conduzir Israel agora. Israel foi tirado do Egito, foi trazido até as beiras do Rio Jordão, através das mãos de Moisés. Mas agora, Deus vai colocar nas mãos de Josué a responsabilidade de pegar do Jordão, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida que Deus havia prometido. O povo está diante do Jordão. O Jordão é o último obstáculo que eles precisam atravessar antes de chegar até a terra que Deus havia prometido. E Deus levanta Josué, em Josué capítulo de número 3, Josué vai atravessar a terra, vai atravessar o rio Jordão em terra seca juntamente com Israel. A Bíblia diz que quando Josué assume a liderança de Israel, Josué capítulo 1, versículo 10, 9 e 10, ele vai dizer: olha, preparai comida, alimento, mantimento, porque dentro de 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão e vamos tomar posse da terra que Deus prometeu. Quando ele diz isso, o povo se reúne na beira do Jordão. Josué capítulo 3, verso 5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Reuniu o povo de Israel às beiras do rio Jordão, um rio profundo e muito grande, mas as mãos de Deus estavam com eles, e Deus diz: coloca os sacerdotes na frente com a arca da aliança, pegado na mão, e quando eles entrarem no Jordão e tocarem na arca do Jordão, as águas do Jordão vão se abrir. E assim aconteceu. Eles tocaram as águas do Jordão, as águas do Jordão se abrem, e o povo de Israel passa em terra seca, pega 12 pedras de dentro do Jordão, leva para lá de fora e faz um montão de pedra, para que quando as gerações futuras perguntassem: que pedras são essas aqui? Ele vai dizer: isso aqui é a prova que um dia nós passamos no Jordão em terra seca. Louvado seja Deus. Isso aqui é a prova para as futuras gerações saber que o nosso Deus é Deus. Passamos no Jordão em terra seca, e a prova está aqui, ó. A prova que passamos em terra seca. Queridos, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês aqui. Coisa boa é quando temos prova para passar para uma próxima geração do que Deus tem feito no nosso meio. Coisas maravilhosas é quando o povo de Deus tem como provar que Deus ainda opera, que Deus ainda faz, que Deus ainda está presente. Coisa maravilhosa é quando o povo de Deus tem um montão de pedras amontoadas para dizer para uma futura geração: esse aqui é o sinal que Deus opera, que Deus faz, que Deus realiza, que coisas grandes acontecem. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. No decorrer da caminhada, quando nós olhamos para o que estamos vivendo e para o que está por vir na nossa frente, quando nós olhamos para a realidade da geração do hoje que estamos vivendo, e eu estou falando aqui de povo crente, estou falando do povo de Deus, do cristianismo. Quando nós olhamos para a realidade do povo de Deus de agora, do século 21, do final de 2023, às vezes eu fico me perguntando, Noé, será que teremos montões de pedras para apresentar para uma próxima geração e dizer que Deus ainda é Deus? Será que ainda teremos algum sinal para mostrar que Deus opera, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus redime, que Deus cura? Ou será que nós teremos
querem só propaganda de milagres, palavras vazias, bonitas, enfeitadas, eloquentes, mas não teremos nem sinal para mostrar que Deus é Deus. Mas eu creio uma geração poderosa que tem o Espírito de Deus na vida, que tem as marcas da cruz, que tem Deus na vida, que tem o poder do Espírito Santo e que tem uma multidão de Deus para apresentar e dizer: o meu Deus é Deus, o meu Deus é Deus, o meu Deus é Senhor para todo o céu. Aleluia. Estamos vendo nos dias que os pais não têm mais multidão de pedras para apresentar para os seus filhos. Os seus filhos não têm como mais saber o que é Deus, o que Deus faz através dos pais, porque os pais não têm mais pedras para apresentar. Estamos vendo nos dias em que a liderança religiosa também perdeu a intimidade do Espírito Santo e não tem mais como mostrar para a próxima geração que Deus é Deus e que Deus opera. Estamos vivendo nos dias em que a identidade do povo de Deus está desaparecendo. E por que está desaparecendo? Porque está faltando sinais no nosso meio, está faltando prodígios, está faltando poder, está faltando autoridade, está faltando graça, está faltando unção. Mas a palavra de Jesus Cristo é essa: enche-vos de poder, autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. E se você acreditar nessa palavra, a Bíblia diz em João 14 que se você acreditar, João 14, 2, Jesus vai dizer: fará as obras que eu faço e ainda fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, mas eu preciso correr porque o relógio também corre. Quando Israel chega, atravessa o Jordão, e eles chegam numa terra por nome de Gilgal. Quando eles chegam nessa terra por nome de Gilgal, aquela geração que havia morrido no Egito, e uma nova geração havia crescido. Prestem atenção: o povo de Israel tinha uma marca no seu corpo, que identificava a marca que era descendente do povo de Deus, ou que faziam partes do povo de Deus. Havia uma marca no corpo do israelita que comprovava que ele tinha ligação com Deus, que ele tinha pacto, que ele tinha aliança, que ele tinha compromisso, que ele tinha um acordo com Deus. E qual que era essa marca? Era chamado na Bíblia de circuncisão. Gênesis capítulo 16, versos 17 e assim sucessivamente, o texto vai dizer que Deus falou para Abraão que todo filho macho que nascesse na sua casa, o oitavo dia de nascido, deveria ser circuncidado. E esse seria um sinal entre Deus e eles, um sinal corporal de que Deus estava com eles. Agora preste atenção: Israel chegou nas beiras do rio Jordão, atravessou o Jordão, chegou em Gilgal, e depois de Gilgal eles têm uma cidade para eles atravessar. Que cidade é essa? É a cidade de Jericó. Qual que é a cidade? Jericó. É a cidade de Jericó. Eles estão diante da cidade de Jericó. E quando eles estão diante da cidade de Jericó, eles precisam lutar contra a cidade para vencer e atravessar aquela cidade. Só que, porém, a cidade tinha uma grande muralha. Tinha o quê? Muralha. A cidade tinha o quê? Muralha. Tinha muralha. Uma muralha de aproximadamente 9 a 10 metros de comprimento. E ela tinha um muro interno e um muro externo. O muro externo tinha 2 metros aproximadamente de largura, depois um corredor de 5 metros no meio, que era onde construíam casas, e depois mais 2 metros de muro interno. E para eles entrar dentro dessa cidade, teria que cair os 2 muros. O muro externo de 2 metros de largura por 10 metros de comprimento, e o muro interno também de 2 metros de largura por 10 de comprimento. Deveria cair, para que eles entrassem dentro da cidade e tomassem posse da terra. E eles estão diante da cidade agora, e eles sabem que a cidade está ali para eles tomar posse. A cidade está a 27 quilômetros de Jerusalém, em torno aí de 16 quilômetros do Rio Jordão está a cidade. E eles precisam atravessar a cidade, vencer a cidade, porque ali eles começam a tomar posse da terra que Deus lhe havia prometido. Olha, vamos gravar, senão você vai de mensagem. Eles vão começar a tomar posse. Esse microfone está ficando tão fraco. Alguma coisa? Eles iriam tomar posse da cidade que Deus lhe havia prometido. Só tem agora uma dificuldade para eles atravessar. Só resta apenas uma última dificuldade para que eles chegassem à terra prometida. E qual que é a dificuldade? As muralhas de Jericó, a cidade de Jericó. Era a cidade que eles precisariam vencer. Os muros teriam que cair. Eles teriam que atravessar essas muralhas para então tomar posse da terra prometida. Só que, porém, olha para o gravado, o povo que saiu lá do Egito, eles traziam a marca de Deus, que era a circuncisão. Está escrito no capítulo 5, verso 6 do texto de Josué. Porém, a nova geração que cresceu no deserto, eles não tinham essa marca, eles não eram circuncidados.
E agora Deus fala a Josué: reúne o povo em Gilgal. Antes de você encarar as muralhas de Jericó, reúne o povo. Faz facas de pedras e circuncida todo macho de Israel. Por quê? Porque essa geração nova não é circuncidada. E eles, para atravessar as muralhas de Jericó e entrar até a terra prometida, eles vão precisar primeiro ser circuncidados. O que era a circuncisão? Era a marca do compromisso de Deus com eles e deles com Deus. Era a marca da aliança que eles tinham com Deus. Era o sinal corporal de que eles estavam aliançados com Deus. Era o sinal do corpo deles que comprovava que eles tinham uma aliança com Deus. Agora preste atenção: Israel precisa herdar a terra prometida. Israel precisa desfrutar das promessas. Israel precisa vencer. Agora preste atenção e olha para mim, porque eu estou caminhando já para o final da mensagem. Se você perder isso aqui, você perde tudo. Israel já saiu do Egito. Preste atenção: primeiro, Israel já tem uma promessa. Segundo, Israel já saiu do Egito. Terceiro, Israel já atravessou o rio Jordão. Vamos lá para decorar? Primeiro, Israel tem uma promessa. Vamos lá mais uma vez: Israel tem uma promessa. Segundo, Israel já saiu do Egito. Terceiro, Israel já atravessou o Jordão. Ter uma promessa é o primeiro passo. Segundo, saíram do Egito. O Egito na Bíblia representa o mundo. Quando nós olhamos para um povo que saiu do Egito, significa um povo que já saiu do mundo. Um povo que já se converteu, que já saiu do mundo, que já abandonou o Egito, que já largou o Egito para trás. O Egito fala de escravidão. O Egito fala de massacre. O Egito fala de opressão. O Egito fala de vida de acorrentamento. Quando Israel saiu do Egito com uma promessa, representa o povo de Deus que tem uma promessa, que já deixou o Egito para trás, que já foi livre da escravidão e que está na presença do Senhor em pé para adorar ao Senhor. O povo já saiu do Egito, já tem uma promessa, já saiu do Egito e já atravessou o Jordão. O que Jordão representa na Bíblia? Jordão representa águas purificadoras. Jordão representa purificação do pecado. Jordão representa limpeza, o ato da purificação, o ato de ser limpo. Quando nós falamos que o povo já saiu do Egito, ou seja, já saiu do mundo, quando já passou o Jordão, já foi purificado. O Jordão também representa o batismo nas águas. Veja só que eu estou falando de um povo. Olha para mim, senão você perde a mensagem agora. Eu estou falando de um povo que tem um povo que tem. Diga mais forte: um povo que tem. Um povo que tem promessa e já saiu do. Um povo que tem promessa e já saiu do Egito e também já passou pela purificação. Já passou pela purificação. Mas eu pergunto para vocês: esse povo já herdou a promessa? Não. Esse povo já está desfrutando da terra que manda leite e mel? Não. Esse povo já está herdando o que Deus prometeu? Não. Eles têm promessa. Eles saíram do Egito. Eles passaram pelas águas do Jordão. Mas eles ainda não receberam a sua promessa. Eles ainda não estão desfrutando da sua promessa. E o que falta fazer para que ele desfrute da sua promessa? Olha para mim. O que falta fazer para que ele desfrute da sua promessa? Eles precisam atravessar Jericó. Eles precisam atravessar o quê? Jericó. Eles precisam atravessar Jericó. Jericó, em Jericó do hebraico, significa um lugar de fragrância, um lugar de perfume, um lugar de prazer, um lugar de delícia, um lugar de gosto. Veja que, para que eles possam tomar posse da terra prometida, eles precisam atravessar Jericó. Eles precisam atravessar a cidade da fragrância. Eles precisam atravessar a cidade dos prazeres. Eles precisam atravessar a cidade do prazer, das atrações. Quando eu falo de fragrância, de perfume, eu falo de cheiro suave. Eu falo de cheiro atrativo. Eu falo daquilo que é prazeroso, daquilo que é gostoso, daquilo que é perfumado. Eles saíram do Egito, eles passaram o rio Jordão, eles passaram as águas de Jericó, eles têm promessa. Mas para desfrutar da promessa, eles precisam vencer a cidade de Jericó. Queridos, Jericó na Bíblia, Jericó, para quem não sabe, é uma das cidades mais antigas do mundo que existe. Está a 27 quilômetros de Jerusalém, a 16 quilômetros do Rio Jordão.
E para quem não sabe, é a cidade mais baixa do planeta Terra. É a cidade mais baixa, que está o nível mais baixo abaixo da linha do Equador. A cidade mais baixa que existe na Terra é a cidade de Jericó. Sendo uma cidade baixa, uma cidade fria. Jericó é um local onde Jesus também foi tentado. O monte da tentação fica em Jericó. E Jericó, na Bíblia, o que tem dentro de Jericó, olha para mim gravar, senão você perde a mensagem. O que tem dentro de Jericó, segundo está registrado, no capítulo 6 de Josué, e o versículo de número 17, está escrito que o que tem em Jericó é anátema. O que é anátema? É algo amaldiçoado. Preste atenção, senão você perde a mensagem. Jericó é uma cidade baixa, é uma cidade fria, é uma cidade de prazer, é uma cidade de atração, é uma cidade de cheiro atrativo, e é uma cidade onde o que tem nela, perante os olhos de Deus, é maldição, é anátema, é algo amaldiçoado. Preste atenção que Israel saiu do Egito, eles têm uma promessa, eles passaram o Jordão, mas para eles desfrutar da promessa, eles têm que vencer o quê? Eles têm que vencer o quê? Vocês estão desligados? Jericó. Tem que vencer Jericó. Eles têm que vencer a cidade dos prazeres. Eles têm que vencer a cidade das atrações. Eles têm que vencer a cidade da frieza, do baixismo. Eles têm que vencer a cidade das maldições. O que representa Jericó na Bíblia, irmãos? Jericó na Bíblia representa o mundanismo. Jericó na Bíblia representa tudo que é mundano, tudo que é prazeroso ao corpo humano, tudo que é atrativo para a carne humana. Jericó na Bíblia, é por isso que Deus vai dizer: maldito aquele que tornar a reedificar Jericó de novo. Será amaldiçoado, seu filho vai morrer e ele também vai morrer. Porque Jericó representa o mundanismo. Jericó representa tudo que é mundano. Jericó representa tudo que é contrário à vontade de Deus. É por isso que Jesus vai contar uma parábola no Evangelho de Lucas, dizendo: desceu um homem de Jerusalém para Jericó. Embora descer geograficamente ali também é algo nítido e claro no texto, mas quando Jesus fala de descer, ele não está falando apenas de uma descida geográfica, ele está falando também de uma descida espiritual, porque Jericó é um lugar baixo que representa a frieza e a baixeza moral, espiritual e tudo quanto se diz respeito a isso. Agora preste atenção para você não perder a mensagem. Preste atenção. Israel saiu do Egito, saiu do mundo. Eles têm uma promessa. Eles já passaram pelo Jordão, mas para eles desfrutar da promessa, eles têm que vencer Jericó. Eles têm que vencer Jericó. Eles têm que vencer o mundanismo. Eles têm que vencer aquilo que é mundano. Eles têm que vencer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eles têm que vencer aquilo que perante os olhos de Deus é uma maldição. Eles têm que vencer aquilo que para Deus é tido como algo amaldiçoado. Eles têm que vencer isso. E aí para eles vencer, olha para gravar Josué capítulo 5, Josué vai reunir o povo e vai dizer: primeiro passo, nós temos que circuncidar. O que é circuncidar? Circuncidar é colocar a marca da aliança de Deus no corpo. É colocar a marca da promessa, do compromisso com Deus no corpo. A primeira coisa, irmãos, que Josué entende aqui por Deus, é que para eles vencer Jericó, eles precisam fazer o quê? Trazer a marca de Deus sobre eles. Para eles vencer Jericó, eles têm que ter a marca de Deus na vida deles. Não adianta eles quererem vencer Jericó sem a marca de Deus, que eles não vão conseguir. Não adianta eles quererem encarar Jericó sem a marca de Deus, sem a marca do compromisso com Deus, sem a marca da aliança, eles não vão conseguir. Josué reúne o povo e diz: vamos colocar a marca de Deus primeiramente em nós. Vamos primeiro marcar com a marca de Deus cada um de nós. Porque depois que nós tivermos com a marca de Deus, nós vamos encarar Jericó. E você sabe que jeito que nós vamos encarar Jericó? É marchando e tocando trombeta. E depois que nós marcharmos e tocar trombeta, nós vamos dar um grito. E crente que tem a marca de Deus, quando ele grita, nada fica na frente dele. Crente que tem a marca do compromisso com Deus, quando ele grita, não tem muralha que fica de pé, não tem Jericó que fica de pé, não tem maldição que fica de pé, não tem mundanismo que fica de pé, não tem prazer terreno que fica de pé. Se vocês colocar a marca de Deus e chegar diante dos muros de Jericó, vocês vão dar um grito. Quando vocês dão um grito, as muralhas vão cair ao chão e vocês vão tomar posse da terra prometida. E assim aconteceu. Colocaram a marca de Deus, foram para Jericó, rodaram a cidade 7 dias, uma vez
E o povo tudo preparado com a marca de Deus, abrindo a boca dando canto e gritaram. E quando eles gritaram, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram ao chão. Caíram ao chão, foram ao chão, ruíram. E quando as muralhas ruíram ao chão, Israel tomou posse daquilo que Deus lhe havia prometido. Veja que eles não tinham tomado posse enquanto não venceram Jericó. Não haviam tomado posse enquanto não venceram Jericó. Mas quando eles derrubam as muralhas de Jericó, eles começam a tomar posse da terra que Deus prometeu. E quando eles começam a tomar posse, havia uma ordem de Deus. Havia uma ordem de Deus. Você já tem uma marca de Deus na vida de vocês. Você já tem um sinal de Deus na vida de vocês. Vocês são marcados por Ele. Vocês têm a marca dele. Só tem uma coisa. Quando vocês entrarem em Jericó, não pega nada que é de Jericó. Jericó é um lugar amaldiçoado. O que tem em Jericó é algo podre aos meus olhos. O que tem em Jericó é anátema, é algo amaldiçoado. Não tem nada em Jericó. Só que, porém, Israel entrou em Jericó, e diz o texto, que um homem por nome de Acã, qual que é o nome do homem? Acã. Um homem por nome de Acã. Disfarçadamente, ele pegou um pouco dos anátemas, das coisas de Jericó, enfiou dentro das suas mochilas, levou disfarçadamente e escondeu no arraial. Ninguém sabia, estava tudo certo até ali. Eles já tinham vencido Jericó, já tinham entrado para a terra, e agora eles vão sair de Jericó e vão para a cidade por nome de Ai, a próxima cidade depois de Jericó. E quando eles vão para aí, podem para me gravar, senão vocês vão perder a mensagem. Quando eles vão para aí, foram um grupo de espias para vislumbrar a cidade de Ai e ver como que funcionava lá. Irmão, quando eles chegaram lá, que eles olharam para a cidade, isso não é besteira, descer esse monte de gente para a cidade de Ai. Uma corretela dessa aí, manda 2 ou 3 mil homens, está lá no capítulo 7, verso 5, 6, manda 2 mil, 3 mil homens, só é suficiente. Nós vamos vencer aí, está tudo certo, não precisa levar um exército. Pegaram 3 mil homens, 3 mil homens diz o texto, e desceram com os 3 mil homens para aí. Irmão do céu, quando eles chegam em Ai, tomaram uma surra danada, apanharam. A Bíblia diz que mataram 36 homens, feriram 36 homens de Israel. Os homens de Israel saíram correndo, frustrados, envergonhados, decepcionados, derrotados, e voltaram para Josué e falaram: Josué, passamos vergonha, morreu gente, saímos correndo, pensando na vergonha, perdemos a batalha, a situação foi feia. Josué, mais do que depressa, diz o texto, rasgou as suas vestes, colocou cinza sobre si, juntamente com ele os anciões, se prostraram na presença de Deus e começou a fazer aquilo que a maioria dos crentes gosta de fazer: murmurar. Oh Deus, se fosse para morrer aqui, era melhor ter morrido lá. Deixava do outro lado, a gente morria tudo lá e estava no céu. Para que trouxe nós para morrer aqui? E Josué começou a murmurar e reclamar e falar. E aí Deus chega para Josué no capítulo 7, verso 10 que nós lemos. Ô Josué, por que você está prostrado aí? Por que você está de cara no chão? Levanta daí, rapaz. É como se Deus estivesse dizendo: você quer jogar a culpa em mim? Por que você está reclamando da vida? Por que você está todo reclamoso de cara no chão, com um monte de cinza na cabeça e roupa rasgada? Levanta daí. A culpa não é minha. Deus vai dizer: Josué, a culpa não é minha. O meu povo pecou e colocou anátema, coisa amaldiçoada no meio das suas bolsas. No meio das suas coisas tem coisa amaldiçoada. Pegaram de Jericó que não devia. E uma coisa eu vou dizer para você, Josué: o meu povo não venceu a batalha e nem vai vencer enquanto não tirar o anátema do meio deles. Não é uma coisa que perderam, não. Perdeu e vai continuar perdendo. O meu povo perdeu a batalha e vai continuar perdendo enquanto não tirar as coisas de Jericó que está no meio deles. Eles não vão ganhar. Perderam e vai continuar perdendo até tirar o anátema do meio deles. Queridos, isso é um fato histórico que aconteceu com a nação de Israel. Mas eu quero que você entenda o que Deus tem para nós. Olha para a primeira parte, senão você perde a mensagem. Israel aqui representa espiritualmente a nossa vida. Quantos aqui têm promessa? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está fraco. Quem tem promessa? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos promessas de Deus. Nós somos frutos da promessa do Senhor. Quantos aqui já saíram do Egito? Diga glória a Deus. Saímos do Egito, aceitamos a fé em Deus. Muitos de nós já passamos pelas águas do batismo, mas
sangue de Jesus Cristo já foram purificados dos seus pecados. 1 João capítulo 2, capítulo 1, verso de número 5 e verso de número 6. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Saímos do Egito, passamos pelas águas purificadoras, fomos transformados pelo Evangelho de Cristo. Só que para alcançarmos a promessa de Deus, nós temos que vencer Jericó. O que é Jericó, irmãos? Jericó é o mundanismo. Jericó é as práticas e os hábitos, os costumes e o modo de vida mundano. A igreja de Deus, para alcançar a promessa do Senhor, ela tem que vencer Jericó. A igreja, para ser vitoriosa nessa terra, ela tem que jogar as muralhas de Jericó por terra. A igreja, para ser poderosa aqui, Jericó não pode ficar na frente dela. A igreja, para ser poderosa, para alcançar a promessa e para ser um povo poderoso na face dessa terra, ela tem que vencer Jericó. Agora olha para a minha gravata. Nós estamos vivendo em um dia de uma igreja frágil, de uma igreja fraca espiritual, de uma igreja pobre espiritual. Estamos vivendo o verdadeiro dia da igreja de Laodiceia. Uma igreja que olha para Deus e diz: eu rico estou, não tenho falta de nada, estou enriquecido e tudo tem abundância. Mas Deus olha para a igreja de Laodiceia e diz: você não sabe que você é uma pobre, miserável, cega e nu. Sabe o que é isso? É uma igreja que acredita que está bem, mas se ela olhar para a sua realidade, ela vê que não está bem. É uma igreja que diz que está boa, diz que tem de tudo: eu estou rico, enriquecido, estou, de nada tenho falta. Mas Deus diz: você é uma pobre, é uma cega, é uma nu, é uma miserável. Estamos vendo os mesmos dias da igreja de Laodiceia. Uma igreja que perdeu a autoridade do Espírito Santo. Uma igreja que perdeu a graça de Deus. Uma igreja que os cultos dela são vazios e cansativos, a ponto de ter dia de querer dar vontade de ir embora antes do culto terminar. Um culto que se terminar às 9h15 é demais, comparado a uma igreja que os cultos terminavam meia-noite com o povo chorando e gente sendo carregado para casa. O que está acontecendo com a igreja da atualidade? O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Será que a nossa igreja não tem promessa? Sim, a igreja tem promessa. A promessa é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja de Deus é uma igreja de promessa. É uma igreja que tem promessa. Mas porém, para ela alcançar a promessa, ela tem que vencer Jericó. Para ela desfrutar da promessa, ela tem que vencer Jericó. Romanos capítulo 2, verso 2 está escrito: e não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que o ser humano possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que ele precisa fazer? Não se conformar com esse, mas ser transformado. Existem dois requisitos aqui. Existem dois requisitos aqui no texto. Para que você possa experimentar a vontade de Deus, você não deve, primeiro, se conformar com esse mundo. Segundo, ser transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia. A igreja, irmãos, ela precisa viver a vontade de Deus. Sim ou não? Sim. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é perfeita, é boa. A vontade de Deus é algo maravilhoso. Deus quer ver sua igreja cheia. Deus quer ver sua igreja poderosa. Deus quer ver sua igreja vitoriosa. Deus quer ver sua igreja sempre triunfante. Mas para que a igreja possa viver a vontade de Deus, ela primeiro não pode se conformar com isso. E segundo, ela tem que ser transformada pelo poder do Evangelho. O que está acontecendo nos nossos dias é que a igreja está se conformando com o mundo. O mundo é representado no texto que eu li por Jericó. Se Israel não vence Jericó, não tem a terra prometida. Se Israel não vence Jericó, não tem a promessa de Deus. Israel só vai desfrutar da promessa de Deus se eles vencer Jericó. Irmãos, a igreja só vai conseguir desfrutar do que Deus tem para ela se ela vencer o mundanismo dos nossos dias. A igreja só vai ser poderosa nessa terra se ela não tiver pacto com este mundo. A igreja só será vitoriosa e desfrutará do que Deus tem para ela se ela não se conformar com este mundo. 1 João capítulo 2, verso 5 está escrito: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo.
e as suas concupiscências. Mas aqueles que têm em Deus permanecem para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 está escrito: adúlteros e adúlteras, ou infiéis e infiéis, depende da tradução que você tem em mão. Não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que disser ser amigo desse mundo se transforma em um inimigo de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21 está escrito: que comunhão há as trevas com a luz, a injustiça com a injustiça, os filhos de Deus com os filhos do demônio, os filhos de Belial. A mesa de Deus com a mesa dos demônios. Não podereis participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Queridos, olha para minha gravata, eu estou vendo muita gente desligada. Olha para mim para você perder a mensagem. O que está acontecendo na nossa atualidade é uma igreja que até saiu do Egito, até tem promessa, mas não quer vencer Jericó, não quer lutar contra Jericó, não quer vencer o mundanismo. É uma igreja que quer viver parcialidade com o mundo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 18: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. A igreja de Deus, Mateus 5, verso 24, é a luz desse mundo e é o sal dessa terra. Não pode perder a sua identidade. A igreja de Deus não pode perder o seu caráter. A igreja de Deus não pode perder a sua sinalização. Eu disse para vencer Jericó, primeiro Israel tem que colocar a marca de Deus na vida deles. Para a igreja vencer Jericó, primeiro ela tem que ter a marca de Deus na vida. Tem que ser uma igreja que carrega no seu corpo a marca de Cristo. Tem que ser um povo que não se envergonha, como diz Romanos capítulo 1, verso 16: portanto não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Mateus 10, verso 32 e 33: aquele que se envergonha de mim, das minhas palavras diante dos homens, também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. A igreja não pode perder a marca. A igreja não pode se envergonhar do Evangelho. Mas estamos vivendo uns dias em que os crentes querem ser crentes disfarçados. Na rede social não querem ser crente, nas ruas não querem ser crente, porque não querem se identificar como cristão, preferem se identificar como mundano. Vocês viram que hoje se tornou normal? Parece que a maioria dos crentes se sente mais bem identificando como mundano do que como crente. Se sente mais aconchegado quando parece com o mundo do que quando parece com o Evangelho de Cristo. É as marcas do compromisso com Deus. Israel só venceu porque eles carregaram no corpo deles a marca do compromisso que eles tinham com Deus. Israel só venceu Jericó porque quem olhava para ele sabia: esse povo tem a marca do compromisso que eles tinham com Deus. A igreja só vencerá o mundo quando ela não tiver vergonha de carregar em si as marcas de Deus. Quando ela não tiver vergonha de carregar no seu corpo os sinais da sua fé. Quando ela não tiver vergonha de confessar publicamente que você é um cristão. Quando você não tiver vergonha de nas redes sociais se publicar lá para todo mundo ver com comportamento cristão, com jeito cristão, com palavra cristão, com tipo de postura cristão, para todo mundo olhar e saber: você é um cristão. Quando você não tiver vergonha disso, quando você carregar em você a marca de Cristo e não tiver vergonha disso, o mundanismo vai cair para dentro na sua vida e você vai ter vitória. Glória a Deus. Aleluia. Para vencer Jericó, para vencer o mundo, tem que ter a marca de Deus. Você sabe por que hoje as pessoas da igreja não estão conseguindo mais vencer o mundo? Porque não querem ser diferentes do mundo. Ser diferente do mundo é ter a marca do cristianismo. Ser diferente do mundo é ter a marca de que você é um cristão. E aí quando você não quer ser diferente do mundo, você quer andar igual ao mundo, aí você não consegue vencer o mundo, porque você e o mundo é a mesma coisa. Porque você e o mundo está na mesma altura. Você e o mundo está nos mesmos comportamentos. O seu jeito de vestir do mundo é o mesmo. As suas fotos e as fotos de um mundano é a mesma coisa. O seu palavreado e a palavreada do mundano é a mesma coisa. Ou seja, você não tem uma identidade. Você não tem uma marca. Você não tem um sinal. É por isso que o mundo te vence. É por isso que você é fraco espiritual. É por isso que você não consegue vencer Jericó. É por isso que Jericó te manda para baixo. É por isso que você quer alcançar a promessa de Deus e não consegue. É por isso que você quer ter vitória espiritual e não consegue. Porque você não tem a marca de Deus. Você está perdendo a batalha para o mundo. Mas o apóstolo Paulo em Gálatas 6, verso 17, ele escreve dizendo: a partir de agora ninguém me para mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, a marca da
você, o mundo pode te ensinar porque sabe que você tem a marca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas, queridos, deixa eu terminar. Eu estou falando de um povo que venceu Jericó. Eu estou falando de um povo que venceu Jericó. Preste atenção. Mas depois de ter vencido Jericó, se deixaram levar novamente por Jericó. Depois que as muralhas caíram ao chão, que a vitória já estava ganha, que a vitória já estava alcançada, ao invés deles seguirem a caminhada deles, eles se voltaram para Jericó e pegou a lástima que tinha lá. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, eu estou falando nesta noite sobre pessoas que venceram o mundanismo, pessoas que já receberam algo maravilhoso da parte de Deus, pessoas que já desfrutaram da vitória sobre Jericó, mas que depois de ter vencido voltaram a se entregar novamente para o mundanismo. Pessoas que depois de ter vencido Jericó voltou atrás a pegar os anátemas que existiam. Pessoas que depois de ter alcançado a vitória contra Jericó, retornou para trás e voltou a catar de volta as coisas de Jericó e levar para a sua vida. Que é isso, Eliseu? Eu vou te explicar. São pessoas que vieram para a presença de Deus, foram purificados pelo sangue de Jesus, foram transformados. Deixaram o mundo para trás com os seus prazeres, com as suas atrações. Mas depois de um tempo que as muralhas haviam caído, depois de haver vencido Jericó, resolveram voltar para trás e começaram de novo a tomar conta das coisas de Jericó. Pessoas que foram libertas do mundanismo, mas depois de um tempo, estando na presença de Deus, começou novamente a acatar o mundanismo. Pessoas que um dia já foram instrumentos de Deus, pessoas que já venceram batalhas, pessoas que já guerrearam, saíram vencedores, pessoas que já cantaram o hino da vitória, mas se deixaram levar novamente pelo mundanismo. Pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, pessoas que já falaram em línguas estranhas, pessoas que já choraram, que já se alegraram, pessoas que já foram usadas por Deus, pessoas que já foram canais de Deus na obra do Senhor, mas que depois de um tempo voltou de novo para Jericó e começou a se contaminar. Pessoas que depois de libertas de Jericó retornaram para trás, são encheiros voltando a catar lixo. São pessoas que não é que pegou as coisas que não prestaram, jogou no lixo e depois de um tempo voltou no lixo, pegou a sacolinha e trouxe para dentro de casa de novo. Pessoas que já foram libertas, mas voltaram para trás. Pessoas que já foram transformadas, mas estão retrocedendo. Uma igreja do século XXI, uma igreja de 1990, 1911, 1920, 1950, foi uma igreja poderosa que se libertou desse mundo, que largou os prazeres mudando para lá. Mas que 100 anos depois voltou para trás e está colhendo o lixo tudo de volta. Está retornando para o mundo de novo. Está tratando o lixo de Jericó outra vez. Está se contaminando de novo com Jericó que já ficou para trás. Venceram Jericó, mas depois voltaram para trás e tratar lixo de novo. Se coloque de pé. Aleluia. E é por isso que a igreja não tem vitória. É por isso que a igreja vai ficando vazia e espiritual. É por isso que a igreja vai perdendo o poder do Espírito Santo. É por isso que a igreja vai virando sem treva espiritual. Porque existe anátema impregnado no meio do povo de Deus. Existem muitos anátemas impregnados no meio da igreja. Existem muitos crentes carregando nos seus alforjes, nas suas bolsas, coisas deste mundo, pegando de volta os prazeres desse mundo e trazendo para dentro da igreja. Pegando as coisas que ficaram lá atrás e trazendo de volta para cá. Meu Deus. E aí eu vejo um povo desanimado. Eu vejo um líder frustrado, perguntando para Deus, dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? E aí Deus olha para ele e diz: levanta, rapaz, para de reclamar. A culpa não está de mim, a culpa está de vocês. Eu vejo uma geração perguntando: Deus, por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? Por que não tem mais cura? Por que não tem mais sinais? Por que não tem mais maravilha? Por que paralítico não anda mais? Por que cego não enxerga mais? Por que milagres não acontecem? Sabe por quê? Existe muito anátema no meio do povo de Deus. Existe muita coisa errada no meio do povo de Deus. O povo está pegando os anátemas de Jericó e trazendo para dentro da igreja. O povo está pegando as práticas do mundo e trazendo para dentro da igreja.
O povo está pegando as vestimentas do mundo e trazendo para dentro da igreja. O povo está pegando o palavreado do mundo e trazendo para dentro da igreja. O povo está pegando os maus hábitos do mundo. Agora vai salvação assim. Aí os crentes estão tudo assim agora. É assim, é assim, é assim, é assim, é aqui. Irmãos, é as modas mudando entrando para dentro da igreja. E o povo não percebe que essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. Está entrando para dentro da igreja. Está tirando a unção, a graça, o poder. O povo está perdendo a batalha. O povo está sendo envergonhado. Satanás está pisando em muitos crentes envergonhando. E o sangue de Jesus tem poder. É hora da igreja se levantar e novamente tomar as marcas de Cristo e ser poderosa nessa terra. Olha só, canta o céu. É hora da igreja se levantar nessa terra. Sim, Deus. Nós temos que se levantar espiritualmente. É tempo de nós nos colocarmos de pé. É tempo de nós voltarmos novamente para o Senhor. Se arrependermos do nosso coração. Buscarmos do céu a misericórdia. Porque Deus é Deus de misericórdia. E se nós clamarmos e buscarmos ao Senhor, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter em seus meus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ai, Senhor, manda cala súplica. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. É tempo de nós se colocarmos de pé. Nós não estamos com certeza. Nós estamos a noiva do Cordeiro. Nós estamos a noiva do Cordeiro. A marca de Deus está em nós. A marca do sangue de Jesus está na nossa vida. É tempo de levantar a bandeira do Evangelho e mostrarmos para o mundo que nós somos um povo diferente, uma igreja diferente, um cristão diferente, um povo que vai morar no céu de glória. Eu estou sentindo a glória de Deus sobre esse lugar aqui essa noite. É tempo de você vencer Jericó. E você que está com coisas saindo na tua vida, é hora de você jogar para fora. É hora de você mandar para fora. Tira o anátema da tua vida. Tira aquilo que o mundo pode nascer. Tira aquilo que está te contaminando. Seja um cristão limpo, puro, santificado, transformado. Deixa o Espírito de Deus te encher nessa noite. Raiamos. Faça outra vez. Eu estou sentindo algo gostoso no céu aqui. Algo que a glória de Deus tem me envolve. Vai te envolver também nessa noite, mano. Vai te envolver também. Eu quero ministrar também sobre a tua vida. A mesma glória que me envolve também vai te envolver agora. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do Espírito de Deus nessa noite. Vai receber a graça de Deus.
Mas Jesus apaga os céus. Sai canta assim. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, não tira esse pedaço daqui, por favor.